Oi, oi, oi! Eu tô aqui! Oi, Quarentina! Oi! Tudo bem? Eu vou bem! Eu tenho uma novidade para contar! Uma novidade? Que legal! O que é? Adivinha o que eu ganhei? O que você ganhou? Não sei, Quarentina. Eu ganhei um cachorro! Um cachorro! Que legal! O cachorro é o melhor amigo do homem, o mais fiel dos amigos. Muito bem, é muito bom a gente ter um amigo que seja fiel. É sim! E você sabe o que significa ser fiel, ter confiança em alguém, Quarentina? Eu não sei, mas todo mundo fala isso, então eu falei. Eu vou te explicar, Quarentina. Significa que você pode acreditar na pessoa, que você pode confiar nela. Então eu posso confiar no meu cachorro e acreditar nele. Quarentina, mas você sabia que há alguém no mundo em quem você pode confiar acima de qualquer outro? Quem? Eu não sabia. Além do meu cachorro? Sim, muito mais confiante do que o seu cachorro. Quem? Deus. Deus? Isso mesmo. Eu não sabia. Quarentina, Deus nos provou o seu amor e a sua fidelidade quando entregou Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. É por causa dos nossos pecados. Isso mesmo. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou e voltou aos céus. Sim, mas Jesus também, mesmo tendo voltado ao céu, ele mostrou a sua fidelidade conosco, deixando o Espírito Santo na terra. O Espírito Santo? Sim, é o Espírito Santo quem nos capacita, quem nos dá os aplicativos da vida para que possamos sair pelo mundo pregando o Evangelho. Ah, tá! Eu tô vendo que você não tá entendendo muito bem, Quarentina. Mas você falando sobre o seu cachorro, sobre amizade, fidelidade, me fez lembrar uma história que tem lá na Bíblia. Na Bíblia tem a história de alguém também que ganhou um cachorro? Não, Quarentina. Na Bíblia tem uma história que fala sobre fidelidade, sobre amizade. Mesmo? Sim, que história é essa? Eu vou te contar. É a história que se encontra no livro de Atos, capítulo 12, versículos de 1 a 19. E que história é essa? É a história de quando Pedro foi liberto da prisão. E o que isso tem a ver com fidelidade? Eu vou te explicar. Então me conta. É o seguinte. Naquela época, os cristãos, eles pregavam a mensagem de Jesus, porém havia pessoas que não gostavam disso. Mesmo? É verdade. O rei Herodes, que era o rei daquela época, ele perseguia os cristãos, inclusive prendia eles. Não acredito! Pois é, e Pedro foi uma dessas pessoas que foi presas. Tadinho dele! Mas é aí, Quarentina, onde nós vamos ver o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus e de seus amigos para com Pedro. Então me conta, vou te contar. Pedro foi preso e ele ficou algemado e guardado por 4 grupos de soldados que vigiavam ele dia e noite. Nossa, coitadinho dele! Porém, os amigos dele, cristãos, quando ficaram sabendo que Pedro estava preso, passaram a orar, clamar a Deus para que Deus intervisse e fizesse alguma coisa. Ah, tá. Quarentina, eu vou te perguntar. Você já viu alguém passar por alguma necessidade? Eu já. A minha mãe sempre fala que lá no grupo de WhatsApp da igreja sempre tem um irmão pedindo oração por algum motivo. Pois é, Quarentina.
Porque a família de Deus é isso, é orar uns pelos outros, é cuidar de uns com os outros. Agora eu tô passando a entender a história de Pedro. Mas por que ele foi preso? Deus permitiu que Pedro fosse preso injustamente. Porém, Deus tinha um propósito especial na vida dele. Como assim? Quarentina. Deus permite as crises em nossas vidas para que possamos fortalecer a nossa fé. É mesmo? E foi assim que aconteceu com Pedro. Pedro sabia que Herodes iria matá-lo após a Páscoa. Mesmo? Sim, porém, na noite anterior ao julgamento, Pedro dormia tranquilamente na prisão, porque ele confiava que Deus estava cuidando dele. Enquanto Pedro dormia, os amigos dele estavam tudo orando? Sim, Quarentina, isso mesmo. E o que aconteceu? Eu vou te contar. Sabe o que aconteceu? Um anjo apareceu na prisão e acordou Pedro. Nossa, acordar com um anjo do lado, isso parece até sonho. E eu acho que foi isso que Pedro pensou, porque o anjo falou para ele: calce as suas sandálias, pegue a sua capa que nós vamos sair daqui. Mas ele não estava algemado? Sim, mas é aí onde o milagre de Deus começa. Como assim? O anjo, somente do falar, as algemas soltaram Pedro. Pedro levantou, passou pelos portões. E os guardas? Não tinha muito guarda cuidando dele? Tinha sim, mas nenhum dele acordou e Pedro passou tranquilamente. Nossa! Realmente Deus foi fiel com Pedro. Foi sim, e Pedro foi até a casa de Maria, a mãe de João Marcos, onde os seus amigos estavam reunidos orando. Nossa, o que aconteceu? O povo deve ter ficado muito feliz na hora que viu Pedro, né? Pedro, ao chegar na casa, ele bateu na porta e a criada de Maria, chamada Rode, foi lá para abrir a porta. Uai, ela não abriu? Ela não abriu. Quando ela ouviu a voz de Pedro, ela ficou tão espantada com a resposta de Deus à oração deles, que ela voltou correndo para dentro de casa para contar às pessoas. E aí, Pedro ficou lá do lado de fora? Ficou por um tempinho, batendo na porta, e as pessoas não acreditaram. Porém, eles foram lá e abriram a porta e viram Pedro. Isso, e ao ver Pedro, eles ficaram muito felizes, muito contentes. E Pedro, ao contar para as pessoas a forma que ele havia sido liberto, todos eles ficaram maravilhados com a grandiosidade, o poder de Deus. Nossa, é mesmo, né? Isso mesmo, Quarentina. E essa história nos mostra que nós devemos confiar, sermos fiéis a Deus em todos os momentos, tanto nos alegres quanto nos tristes, mesmo enfermos ou com saúdes. Em meio às dificuldades, nós devemos crer na fidelidade de Deus, que Ele opera milagres a todo momento. Como nosso Deus é maravilhoso, né? Eu quero confiar sempre em Deus. Quer saber? O meu cachorro é o segundo melhor amigo que eu tenho, porque o primeiro é o Senhor. É isso aí, Quarentina. Que bom que você entendeu a história. E eu espero que você também tenha entendido que a fidelidade de Deus é muito grande nas nossas vidas. Um grande beijo. Um grande beijo e